Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o OnConecta, o podcast da Oncologia da Eurofarma. Hoje um episódio especial em relação ao nosso Outubro Rosa, essa campanha mundial, esse movimento em prol da conscientização do câncer de mama. E hoje aqui comigo, nada mais que dois especialistas, uma dermatologista e um oncologista. Aqui comigo, Aline Donati e Juliano Moreira, vão bater um papo incrível conosco sobre essa questão da oncologia, do câncer de mama e da dermatologia. Sejam bem-vindos, Aline, sejam bem-vindos, Juliano. Muito É um prazer obrigado, recebê-los. muito obrigado. Obrigada. Falar de câncer de mama hoje para uma comunidade é super importante. Mas só para a gente introduzir o nosso bate-papo, conta um pouquinho da sua carreira como oncologista, genitorinário, como que aconteceu tudo isso antes da gente, e depois também, Aline, fale um pouquinho desse seu processo como dermatologista. Acho que, na verdade foi um acidente na minha vida, né, e a minha ideia era ser outro especialista, queria ser cardiologista, mas eu tive mestres que me influenciaram demais e quando eu comecei a atender os pacientes com câncer, eu tive a oportunidade de modificar demais a vida desses pacientes, né, a gente podia trazer, esperança, alívio dos sintomas, alívio de dores, e é isso que me move diariamente, tá. Então poder ajudar, eh, curar, a gente nem sempre cura, mas poder ajudar sempre, então, esse foi um acidente, que foi sensacional na minha vida. Minha paixão é por câncer de mama e câncer geniturinário, eu tenho, muita afinidade com esses pacientes, então é algo que eu me dedico bastante e gosto É demais. visto, né? E a nossa campanha fala, né? Abra-se, abraça essa causa, né? Então isso a gente tem que abraçar essa causa mesmo. Como que dermatologia chegou na sua vida? Bom, a minha causa, dermatologia, né, também foi um meio por acaso, como o Juliana falou, por coincidência também passei pela cardiologia, e acho que é interessante estar aqui com esse contraponto, oncologia, uma ciência que trata do câncer, né, de uma doença que é potencialmente muito letal, em contraponto com a dermatologia, que vai tratar, eu estou aqui para falar basicamente dos acometimentos de cabelo, né, então as alopécias que não são letais de forma nenhuma, mas que também impactam demais na autoestima dos pacientes, e muitas vezes leva até os pacientes a questionar os tratamentos oncológicos por causa desse impacto que vai ter. Excelente. E mesmo que a gente vai fazer aqui um bate-bola, Sim. e aí você pode também interferir, dar suas opiniões, porque é super Aham. importante a gente falar do seu movimento da dermatologia na questão da oncologia e também apoiar você nesse seu movimento. Excelente. Prevalência no Brasil, no mundo do câncer, como que você tem essa visão hoje? Olha, eu vejo como uma emergência de saúde pública, praticamente, né? Nos Estados Unidos, é cerca de 300 mil casos por ano, no Brasil é em torno de 75, 80 mil casos por ano, e com um agravante, um quarto, né, 25% dessas pacientes vão morrer de câncer. Então, é uma importância muito grande. Vem aumentando a incidência. Por que que vem aumentando? Inúmeros fatores. Provavelmente as meninas menstruam muito mais cedo hoje, continuam mais tempo, as dietas, né, dietas inflamatórias, o sedentarismo, são fatores muito contribuintes que podem ser modificados. Então Os essa é hábitos a das visão. mulheres mudaram também, né? Os hábitos, o uso de álcool, né, hoje a gente percebe uma população em geral, mas as mulheres aumentou um pouco mais do que homens, né, homens já têm histórico de uso e não há uma quantidade de álcool segura para câncer, então sempre que tiver uma ingestão de álcool e a gente bate, né, pacientes chegaram, preocupação com câncer, exercício físico, boa dieta, e tirar o álcool, né, então quanto menos melhor. É verdade. Você é acionada imediatamente quando uma paciente chega para você com uma questão de câncer? Não, na verdade, primeiro a paciente passa com o masto, né, com o oncologista, ela tem um diagnóstico desse câncer, ela vai fazer o tratamento e geralmente é no tratamento oncológico que, como consequência desse tratamento, vai gerar repercussões no cabelo, ela ou procura de uma forma profilática antes de acontecer para saber o que ela pode fazer, ou já com a repercussão da perda para saber como que ela pode então tentar reverter a perda que ela teve. Então, a gente vem secundariamente depois que já teve o diagnóstico com o oncologista. Nós vamos falar sobre a alopecia aqui de uma forma bastante Sim, interessante para as pessoas poderem ter um conhecimento de como isso afeta a autoestima de uma pessoa e como isso mexe muito com a questão mental de uma mulher. Né? Isso depois você vai explicar. Você sabe que a tecnologia na medicina nos ajuda muito.
E tem os avanços de tratamento. Como que você vê esse avanço de tratamento, tratamentos personalizados, imunoterapias, tem tanta coisa chegando. Você se apoia nesse movimento para poder garantir um melhor tratamento? Então, Rômulo, a gente se apoia em vários fatores para decidir como tratar essa paciente, né? Então, eu tenho que saber o tamanho do tumor, que me dá um risco, o número de linfonodos, que vai me dar um risco, para a gente tentar reduzir essa chance de morte, né? Eh, Basicamente, não se trata câncer de mama sem conhecer a biologia tumoral. Tem que saber se é um tumor hormonal, se é um tumor rare, ou se não é nenhum desses, né? Então, isso vai implicar na mudança de uso, além da quimioterapia, de imunoterapia, de terapias-alvo. E da cirurgia, né? É isso, exatamente. Eu tô falando já, eu pulei o Pulou a cirurgião. cirurgia. O mastologista, me desculpe. Mas, assim, muitas vezes a gente entra como protagonista, porque há terapias que a gente chama de neoadjuvantes, que são antes da cirurgia, que elas têm que ser antes da cirurgia. A imunoterapia, por exemplo, ela funciona muito mais quando é antes, né? E são terapias que a gente que vem desenvolvendo muito, tanto em eficácia quanto procurando a qualidade de vida, né? A gente vem procurando até reduzir a alopécia. Então, muitas pacientes minhas, a gente já referencia para dermatologista, porque a gente pode prevenir ou pelo menos minimizar a perda de cabelos associadas aos tratamentos, não só de quimioterapia, mas até a hormonioterapia também. Então, é fundamental, Aline, a gente estar juntos aí desde o começo, né? Porque às vezes antes do cirurgião colocar a mão no paciente, a gente tem que estar junto, né? Porque a quimioterapia está muito cedo agora. O Perfeito. Juliano tinha me dito no começo sobre conhecimento e cultura, mas que também as pessoas não vão atrás dos resultados. Por exemplo, do diagnóstico. Tem muita gente que não vai, né, fazer seu diagnóstico, seus exames. Isso, vocês percebem isso no dia a dia? Que realmente há uma resistência? Sim, de pessoas, muitas vezes médicos, né? Médicos odeiam fazer exames e acho que independente da classe social ou de conhecimento, acho que tem às vezes uma desculpa para protelar os exames e lembrar que faz diferença, né? Essa regularidade dos exames de screening para que a gente não deixe pegar muito tarde as neoplasias. Por que será que as pessoas não acreditam, né, que o diagnóstico precoce pode salvar muito mais Não, não vidas? acho que elas não acreditam, eu acho que elas não acham que elas têm. Quer dizer, a pessoa tem uma sensação de que ela tá tudo bem. Pra que eu vou fazer? Não, eu tinha outra coisa pra fazer, deixa para o mês que vem, e aí vai ficando pro ano que vem, por causa da sensação do bem-estar. Então, lembrar que o câncer, quando ele dá sintomas, muitas vezes ele já está avançado. Então, essa falsa sensação de saúde que a gente tem é que precisa ser trabalhada Isso mesmo, mentalmente. Aline. Eu recebo muitos pacientes que falam assim, mas doutor, é verdade esse resultado? Porque eu não sinto nada. Né? Aham, e se questionam, né? Então, às vezes a gente tem um pouco de cultura de se estar sentindo nada, tá tudo bem, e infelizmente há um pouco de negação e de medo, né? Acho que a gente tem que espalhar essa notícia que o tratamento precoce ele é importante, e para a gente perder o medo de ir no médico, né? Eu acredito também que tem um pouco a ver com a nossa cultura, né, brasileira também, de eu não vou procurar porque eu acho, né? Não Sim, é? Não tem aham. isso? Eu Se não eu vou procurar, procurar, eu eu vou acho. achar. E na Exatamente. verdade poderia ser muito diferente, porque você tendo a capacidade de ir antes, a gente sabe exatamente quantas vidas foram salvas, porque houve um diagnóstico precoce. E eu vou te falar de mais um mito que eu ouço todos os dias no meu consultório. Se mexer, aí que vai progredir. Piora. É verdade. Exatamente. Então, assim, às vezes tem um tumorzinho na mama, eu vou deixar ele quietinho, porque se não mexer, vai ficar ali. Mas não, tá errado, né? Então, a gente tem que desmistificar. Tem uma coisa também que eu acho que quando a gente fala de tratamento são os efeitos colaterais, né? As pessoas têm muito medo do que pode promover um tratamento. A gente está falando, né, de que existem efeitos colaterais significativos, a alopécia, isso, impactam emocionalmente no paciente. Como que a gente vê essa questão da modernidade dos tratamentos?
Quanto à modernidade de tratamentos, assim, o que vem acontecendo? Eu vou falar então um pouquinho de uma parte chata, vou falar um pouquinho de remédio, tá? Então, ao longo do tempo, a gente vem reduzindo um pouco o uso dos antracíclicos, que é o tal da droga vermelha, tá? E muito popularmente, fiz a quimioterapia vermelha, tá? Então, a quimioterapia vermelha, a doxorubicina, ela traz, ela traz bastante alopécia, né? E quando a gente vai falar do scalp cooling, né, das touquinhas para refrigerar o couro cabeludo, ele funciona menos. Quando a gente usa o AC, né, a doxorubicina, com o scalp cooling, a gente tem um pouquinho menos de eficácia. Há uma tendência nos últimos tempos de a gente fazer quimioterapia só com o taxano. Apesar do taxano, né, a Toraline vai falar depois que ele pode causar umas alopécias mais complicadas, mas quando a gente usa ele com o scalp cooling, a chance de não haver alopécia é maior. Então, há essa preocupação, esse desenvolvimento inclusive, para ter menos alopécia. Químio, hormonioterapia, tudo isso também afeta nesse diagnóstico, nesse resultado da alopécia? Isso. Então, como o Juliano estava falando, né, temos a quimio vermelha e a quimio branca, que eu, apesar de médica, também me refiro assim, porque eu nunca Sim. consigo lembrar o nome dessas drogas, são complicadas. Mas, resumidamente, a vermelha ela é extremamente alopeciante, então praticamente todo mundo vai ter um comprometimento, e o scalp cooling ajuda muito pouco. A gente pode usar, ele pode reduzir ali 30%, né, dos casos que vão ter uma alopécia importante. E aí, só para a gente fazer um parênteses aqui, Rômulo, eu acho importante a gente explicar, quando eu falo alopécia, o que eu estou querendo dizer, né? Então, alopécia é simplesmente a perda de cobertura capilar que existia naquele lugar. Então, quando a pessoa fica sem o cabelo, que eu enxergo o couro cabeludo, isso é uma alopécia do couro cabeludo. Então, a gente se refere ao termo alopécia para qualquer tipo de perda capilar. E aqui a gente vai falar, então, da alopécia induzida por químio, que é mais frequente que a químio vermelha e que é menos prevenível com o scalp cooling. Mas a químio branca, que são os taxanos, agora amplamente usados, eles têm menos percentual de queda, embora ainda importante, né? Importante ainda. 80% ainda é bastante. Bastante. Mas com o scalp cooling, a prevenção é muito boa. Então, as pessoas que têm essa disponibilidade, e eu acho que muitos centros têm essa disponibilidade, às vezes isso é pago à parte, né? Então é importante entender que vai ter um custo para o paciente, além do que ele já pagaria da quimio, o scalp cooling, mas que ele é extremamente efetivo com os taxanos. E isso vai importar porque o paciente vai ter, então, menos perda. Ele vai ter zero perda? Não. Quando a gente fala menos perda, a gente divide basicamente em 2 graus. O grau 2, que é uma perda mais de 50% do cabelo, onde a pessoa geralmente precisa de uma prótese, ela não consegue sair com o cabelo dela, ela precisa de uma ajuda. E o grau 1, que tem perda, mas que essa perda é camuflável, ela faz um penteado diferente, ela não precisa obrigatoriamente usar uma prótese. Então, ele diminui a intensidade e a frequência da perda, não é que a pessoa não tem perda nenhuma. E tem que lembrar também, Rômulo, que o scalp cooling, que é super bem indicado para o câncer de mama, ele não é fácil, né? Não é só pagar. Tem que tolerar o uso desse resfriamento. O que na verdade é? É uma touca que congela o seu couro cabeludo praticamente durante um tempo antes da infusão da químio, durante a infusão e um tempo depois, que varia de acordo com a droga que o oncologista prescreveu. Uhum. E não é agradável o seu couro cabeludo estar sendo congelado. Dói, dá dor de cabeça. Tem pessoas que não toleram isso, né? Então, é pagar ou ter a disponibilidade no centro de infusão que você vai fazer e ainda aguentar esse processo a cada sessão de quimioterapia, né? Eu vou te falar, fundamental que você falou isso, não é fácil. Eu já usei, eu testei, eu coloquei. Quantos minutos você ficou com ela na cabeça? Eu aguentei ficar meia hora, mas assim, é muito pouco. Normalmente as mulheres têm que ficar umas 2, 3 horas com isso, né? Então algumas mulheres até nauseiam. Mas eu vou te falar, quando que é tão importante, o estigma de você perder o cabelo é algo tão traumatizante, né, para muitas pessoas, que o índice de desistência é baixo, sabe? As pessoas Aguentam. Até porque resistem. mulher sempre aguenta mais, né? Mulher aguenta mais. Mas se fosse homem, né? Mas o scalp cooling é acessível a todo mundo? Não é a todo mundo. Então, no sistema público, geralmente não tem, né? Nas clínicas privadas, como eu falei,
Geralmente é disponível, nem sempre a máquina, que é o que a gente entende como melhor, às vezes são toucas que não são tão eficazes e tem mais risco de efeitos colaterais, mas no sistema privado, pagando, eu acredito que no Brasil hoje em dia tem algum tipo de resfriamento disponível, sim. Agora, essa tolerância, como o Juliano bem ressaltou, as mulheres são fortes. E elas, se você perguntar para elas, tem um dado que eu acho bem interessante, um número, né? 70% delas acha que o efeito colateral pior da quimioterapia não é a náusea, não é a fraqueza, não é nada disso. É a perda do cabelo. Porque a perda do cabelo deixa o problema dela, torna o problema dela público, evidente. Né? Então, uma coisa é Exatamente. você sofrer na Algo sua privado, casa, no né? privado, e ter aquilo só para você e para sua família mais próxima. Outra coisa é as pessoas que te veem saberem pelo que você está passando e essa interação com a sociedade que é tão difícil, né? E aí não só essas pacientes sofrem, como todas as pacientes que têm alopecia importante, eu estou falando de qualquer tipo de alopecia, acabam tendo esse mesmo sofrimento de não ter a privacidade de poder manter aquela questão somente para si. Eu acho que a vaidade é uma questão muito intrínseca à vida das pessoas, e isso realmente movimenta esse olhar dela, essa preocupação. Depois da quimioterapia, o cabelo começa a retornar em todos os casos? Isso. Então, normalmente, existe a perda, que é uma perda rápida. Vamos falar que a pessoa não pode fazer o scalp cooling, né? Vai existir uma perda rápida nas primeiras semanas, 1 a 3 semanas a pessoa já perde, começa a perder. Nos primeiros 3 meses ela vai perder 90% dos cabelos, né? Que são os cabelos que estão em fase de crescimento. E depois da última quimio, lembrar que são várias sessões de quimio aí com intervalos de semanas, depois da última quimioterapia, o cabelo vai começar a retornar de 3 a 6 meses. Então, esse cabelo que cresce em geral, ele é idêntico ao que a pessoa tinha, mas óbvio que as mulheres que costumam ter cabelão vão demorar um tempo para recuperar aquele cabelão, né? Então, elas Sim. costumam ficar com a prótese, que é uma coisa que a gente, né, até orienta, desde que elas começam a fazer a quimioterapia até o começo dessa recuperação, então, de 3 a 6 meses. Infelizmente, Rômulo, não é 100% das que sofreram alopecia por quimio que conseguem recuperar. Dos últimos 20 anos para cá, então uma coisa recente na medicina, a gente conheceu o que a gente chama de alopecia permanente por químio. Essa alopecia permanente foi inicialmente descrita nas crianças que faziam transplante de medula óssea com uma quimioterapia mais Mais pesada, agressivo, né? mais Bem mais. agressiva, Uhum. mas que após a introdução dos taxanos, elas se mostraram frequentes também nas pacientes usando taxanos, portanto, na maioria das pacientes que faz câncer de mama vai ter a quimio branca, que é o taxano, né? E aí começou a ter uma incidência que, dependendo do estudo que você pega, pode se tornar assustadora, chegando até a 30%. A gente sabe que é mais frequente com uma das drogas, mesmo assim, eu acredito, não deve ser 30%, mas que deve girar aí em torno de 10%, deve ter alopecia permanente pós-químio, não retornando totalmente sua cobertura normal após 6 meses da última sessão de quimioterapia. Isso, Aline, e eu acho assim, o scalp cooling, além de prevenir a perda aguda, ele reduz um pouco essa chance da perda permanente, né? Porque a perda permanente ela acontece quando a quimioterapia tem um poder tão grande, acaba com as células tronco ali do folículo, né? Então, como é que funciona o scalp cooling? Ele reduz a temperatura ali daquela região, a circulação reduz e a quimioterapia não chega lá. Ou se chega, aquela célula está dormente, ela está menos sensível ao quimioterápico. Então, a gente preserva não só as células do folículo, como as células tronco que estão ali embaixo, né? E outra coisa legal, não sei, muito interessante, assim, né, em quem recupera, você deve talvez ter percebido, é que muitas vezes muda o tipo, né? Muda um pouquinho. É tão comum ficar o cabelo encaracolado, às vezes ele fica. Tem algumas mulheres que ficam felizes, porque ele até fica um pouco mais grosso, né? Tem essa Muda situação. a textura do fio. Ninguém sabe, na pesquisa capilar, ninguém sabe explicar esse fenômeno. Agora, isso que você falou do scalp cooling prevenir a permanente, é verdade. Isso foi publicado este ano, quer dizer, uma notícia super quentinha. Vale a pena fazer o scalp cooling, principalmente com os taxanos, que são as drogas, a quimio branca, que é a mais relacionada com a alopecia permanente, porque justamente nessa quimio branca é onde ele é mais eficaz. E aí está comprovado nesse estudo, então, que há uma redução da chance de evoluir com a permanente. Então, mais um motivo para a gente
até para o sistema público começar a pensar sobre a disponibilização deste tratamento auxiliar na químio. E, se possível, que a partir do momento que o paciente tem, né, detectado o câncer, que ele comece o processo também, né? Que ele possa iniciar esse tratamento de combate à alopecia. Isso, no caso, ele vai fazer a prevenção, acho que a gente tem só que separar. Tratamento de prevenção, né? Então, a prevenção é o scalp cooling. Exatamente. Enquanto que o tratamento, Rômulo, a gente divide da seguinte forma. Na alopecia induzida por quimio normal, o paciente não é obrigado a fazer. Entendendo que depois de 6 meses, ele pode ter o cabelo dele normal, ele pode usar Exato. uma prótese, uma peruca durante esses 6 meses e acabou. Mas, tendo necessidade ou querendo acelerar a recuperação, a gente tem como acelerar. Vou deixar aqui uma mensagem para os pacientes só para eles entenderem que a gente não faz absolutamente nada durante a quimioterapia. A quimioterapia é o principal que tem que agir ali nas células onde ela precisa matar aquele câncer e resolver esse problema. Então, nem vitaminas a gente usa durante o período da quimioterapia. Mas passou a última sessão, o último dia da última sessão, vamos estimular para crescer mais rápido? Opa, temos o que fazer. Então, a gente tem uma droga potente que estimula e acelera o crescimento capilar, que se chama minoxidil, e a gente tem suplementos vitamínicos que podem auxiliar um pouco nesse crescimento acelerado e podem dar, talvez, uma melhor qualidade para esse fio que vai crescer nesses próximos 6 meses, né? Isso, estou falando para alopecia normal induzida por químio. E a alopecia permanente? Então, a alopecia permanente, a gente já está falando do paciente após os 6 meses, que não recuperou a cobertura normal. Nesse paciente, é o minoxidil. É o minoxidil porque eu entendo que essa permanente ou é destruição, como o Juliano falou, e eu vou estimular, engrossar o resto para cobrir a falha que ficou dessa destruição, ou é um afinamento. Ninguém entende muito bem por quê, mas na permanente existe um processo de afinamento dos fios que não conseguem engrossar de novo, e aí o minoxidil faz muito bem o serviço de engrossá-los e voltar a ter, então, uma qualidade, né, de cobertura melhor. Isso, pegando o seu gancho, Aline, os estudos mostram que você consegue reduzir o tempo de alopecia em até uns 30 dias, né? Então, até mais. Uhum. Então, o minoxidil tem um estudo em quimioterapia muito interessante, antiguíssimo, da década de 80, se eu não me engano, da doutora Vera Price, que mostrou que eu reduzo em 50 dias. Então, lembrar que são 3 meses, normalmente, né, de ciclo telógeno, e eu consigo reiniciar essa repilação em 50 dias antes do que aconteceria. Então, é um potente reiniciador do crescimento e não só começa antes, mas acelera e cresce mais rápido. Mais saudável, né? Um aspecto mais... O saudável, não sei se a gente pode chamar de saudável, ele é mais grosso. Mais grosso, né? Uhum. O saudável, aspecto, eu diria mais né? com a vitamina, talvez, do que com o minoxidil. Isso, até falando, aí após o tratamento oncológico, né? Então, que a gente pode liberar o uso de vitaminas, que podem ter um papel de auxílio, né? Lembrando que o processo de ação da quimioterapia, ela envolve uma oxidação das células malignas. Se a gente está usando vitaminas, a gente pode estar piorando a resposta ao quimioterápico. Então, se for usar algum tipo de terapia suplementar, o oncologista deve ser avisado e deve orientar durante a vigência da quimioterapia. Foi muito bom a gente discutir a questão da alopecia permanente. Eu quero um segundo episódio, e aí eu queria falar sobre alopecia induzida por terapia endócrina. Podemos fazer um próximo episódio falando sobre isso? Com certeza. É muito importante, vamos sim. Excelente. Então, já estão convidados. Você também, para um próximo episódio com a doutora Aline e com o doutor Juliano, câncer de mama, alopecia, OnConecta Podcast, nas principais plataformas digitais. Lembre-se, o câncer de mama, abra-se e abrace essa causa. Esse é o OnConecta Podcast, o podcast da